Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus palpites da Loteca 1267, nova grade aí do futebol final de semana em Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Italiano e muito mais. Trago as primeiras informações e nesse vídeo aqui eu vou com 5 duplos. Se você gostar do vídeo, eu peço que curta esse vídeo para dar aquele apoio para o canal e deixa aí nos comentários se você tiver novas informações, se quiser deixar os seus palpites, porque ajuda demais. Indo aqui então para a grade da Loteca 1267 em primeiro jogo, olha isso, hein? Cruzeiro e Flamengo, lembrando que eles vão jogar aí pela Libertadores, tem muitos times aqui também disputando Sul-Americana, então é bom a gente ficar de olho. E o que eu trago de informação aqui no primeiro jogo, o Cruzeiro, ele venceu o Corinthians no último jogo por 2-1, empatou com o Flamengo em 1-1, venceu o Mirassol por 3-1, venceu a Chape por 2-0 e empate com a Chape em 0-0. Já o Flamengo goleou o Mirassol por 5-1, empate com o Cruzeiro em 1-1, venceu o Vitória por 2-0, empate com o Internacional em 1-1 e empatou com o São Paulo em 0-0. Na tabela de classificação do campeonato, o Cruzeiro ele é o quinto colocado, com 23 jogos tem 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, 36 pontos. A gente pode ver que são dois times aí que não perderam seus últimos 5 jogos no Brasileirão, né? O Flamengo é o segundo colocado, tem um jogo a menos, 22 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 45 pontos, colou ali no Palmeiras. E no confronto direto entre eles são 3 vitórias para o Cruzeiro, 5 empates, 12 vitórias para o Flamengo. O último confronto, como eu falei, foi aqui pela Libertadores, 1-1, dia 12 desse mês. Antes disso, em março desse ano, o Flamengo, jogando em casa, venceu o Cruzeiro por 2-0, hein? Palpite extremamente difícil, temos que ver o que vai acontecer aí na Libertadores. Tô acreditando numa partida muito truncada de novo, só que aqui os dois times, né, precisando dessa vitória, principalmente o Flamengo para colar mais aí no Palmeiras. Vou usar o meu primeiro duplo, tô indo de Cruzeiro por estar jogando em casa, mas também tô acreditando aí numa vitória do Flamengo pelo que vem apresentando nos últimos jogos, hein? Indo agora para o jogo 2, Fluminense e Remo. Informações desse confronto: Fluminense no finalzinho, né, venceu o Palmeiras por 3-2, empate com o River Plate em 0-0. Aqui tá falando River Plate, mas na verdade é o Rivadavia, tá? 0-0, empate com o Botafogo em 1-1, perdeu para o Vasco por 3-1 e empate com o Vasco em 0-0. Já o Remo, empate no finalzinho contra o Internacional em 1-1, empate com o Atlético Mineiro em 2-2, perdeu para o Santos por 1-0, mais um jogo contra o Santos na Vila, 0-0, e contra o Mirassol perdeu por 2-1. Na tabela de classificação, o Fluminense ele é o quarto colocado, em 23 jogos tem 10 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 38 pontos. Já o Remo ele é o 18º colocado, está na zona de rebaixamento, 23 jogos com 5 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, 23 pontos. Dois times aí que vem vencendo muito pouco em seus últimos jogos, hein? No confronto direto entre eles, uma vitória para o Fluminense, 3 empates e uma vitória para o Remo. O último confronto foi agora em março desse ano, o Remo jogando em casa perdeu para o Fluminense por 2-0. Antes disso, só em 1986, hein? Na casa do Remo, empate em 1-1. Bom, o Remo é um time que dá muito trabalho quando joga em casa, né? Quando joga fora, é um time que se esforça bastante, mas não vem conseguindo os resultados. Temos que ver, né, como é que o Fluminense vai aí no meio de semana contra o Rivadavia, mas aqui tô levando em consideração os números e o fator casa. Tô indo seco no Fluminense, hein? Indo agora para o jogo 3, Internacional e Atlético Mineiro. Último jogo aí do Internacional, hein? Brincadeira, no finalzinho tomou um gol de falta aí e levou o empate do Remo 1-1 contra o Palmeiras 0-0, venceu o Corinthians por 2-1, mais um jogo contra o Corinthians 2-0 e contra o Flamengo 1-1. Já o Atlético Mineiro venceu muito bem o Grêmio por 3-0, venceu o Bragantino por 1-0, empate com o Remo em 2-2, venceu o Juventude por 1-0 e empate com o Juventude em 0-0. Na tabela de classificação, o Internacional ele é o 16º colocado com 23 jogos, são 5 vitórias, 9 empates e 9 derrotas, 24 pontos. Já o Atlético Mineiro ele vem na 8ª posição, com 22 jogos, um jogo a menos, tem 9 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, 32 pontos em dois times que não perderam seus últimos 5 jogos também. No confronto direto entre eles são 4 vitórias para o Internacional, 5 empates e 11 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi em março desse ano, na casa do Atlético Mineiro o Atlético venceu por 1-0
0. Antes disso, em novembro do ano passado, na casa do Internacional pelo Brasileirão, empate em 0-0. Internacional, hein? É aquele time que não dá pra confiar também, viu? É que fez um bom primeiro tempo contra o Remo, mas no segundo tempo o Remo equilibrou o jogo e no finalzinho, né, o Internacional acabou cedendo esse empate. Vai enfrentar um time agora um pouco mais forte. E aqui eu vou usar mais um dos meus duplos, viu? No confronto direto a gente vê que o Atlético Mineiro tem muita vantagem, mas o Internacional vai jogar em casa, então eu vou de empate entre eles, mas estou acreditando também nessa vitória aí do Atlético Mineiro. Indo agora para o jogo 4, Espanhol e Real Madrid. Vai começar aí o Campeonato Espanhol e muitos jogos amistosos aqui nos últimos 5 confrontos de cada time, né? O Espanhol empatou com o Levante, empatou com o Middlesbrough em 3-3, empatou com o Burnley em 2-2, empatou com o Sabadell em 1-1 e venceu o time do Pau por 4-0. Já o Real Madrid venceu o Schalke 04 3-0, venceu o La Coruña por 1-0, venceu o Ferencváros por 2-1, empate com a Fiorentina em 2-2 e venceu o Leganés por 4-1. Tabela de classificação, esse será o primeiro jogo, né, para o Real Madrid, então ele não tem pontuação. O Espanhol já jogou uma partida, empatou seu primeiro jogo, tem 1 ponto. No confronto direto entre eles, são 3 vitórias para o Espanhol, nenhum empate e 17 vitórias para o Real Madrid nos últimos anos. O último confronto foi agora no mês 5 desse ano. Na casa do Espanhol, o Real Madrid venceu por 2-0. Antes disso, em fevereiro de 2025, também pelo Campeonato Espanhol, o Espanhol jogando em casa venceu o Real Madrid por 1-0, hein? Começo de temporada, Real Madrid tem umas peças novas, jogadores aí provavelmente vai vir motivado por ser a primeira partida, querendo mostrar serviço aí para o Mourinho. Tô levando em consideração esse histórico do Real Madrid e tô indo seco no Real Madrid, mas como é começo de temporada, se você tiver condições de colocar mais que 5 duplos, eu tentaria uma vitória aqui também do Espanhol, buscando uma surpresa, viu? Começo de temporada, às vezes esses times se preparam melhor, né? Indo agora para o jogo 5, Newcastle e Liverpool. Campeonato inglês também começando, muitos amistosos antes. Newcastle perdeu para o Bayer Leverkusen por 2-1, empatou com Everton em 1-1, perdeu para o Valência por 1-0, perdeu para o Bristol por 4-1 e empatou com o Gateshead em 1-1. Já o Liverpool venceu Como por 2-1, venceu o Mônaco por 1-0, perdeu para o Leeds United por 4-2, perdeu para o West Ham por 3-0 e perdeu para o Crystal Palace por 1-0, hein? Na tabela de classificação não tem nada, né? Campeonato aí começando para eles e no confronto direto entre eles são 3 vitórias para o Newcastle, 4 empates e 13 vitórias para o Liverpool. O último confronto foi em fevereiro desse ano pela Premier League. O Liverpool em casa venceu por 4-1. Antes disso, no mês 8 do ano passado, na casa do Newcastle, o Liverpool venceu de novo por 1-0. O Newcastle, né, perdeu muitos jogadores, o Liverpool aí contratou alguns. Começo de temporada sempre muito difícil. Tô levando em consideração aqui o confronto direto entre eles. Newcastle, né, vai jogar em casa, mas nesse palpite aqui eu tô acreditando um pouco mais aí na vitória do Liverpool. Palpite extremamente difícil, né, porque o jogo é na casa do Newcastle. Indo agora para o jogo 6, Palmeiras e Vasco da Gama. Informações aqui do confronto. O Palmeiras perdeu para o Fluminense por 3-2, empate com o Cerro em 1-1, empate com o Internacional em 0-0, perdeu para o Fortaleza na Copa do Brasil por 3-2, mas se classificou. Antes disso, tinha vencido o Fortaleza por 3-1. Já o Vasco em casa perdeu para o Santos por 3-0, empate com o Olímpia em 1-1, perdeu para o Bahia por 1-0, perdeu para o Fluminense por 1-0, empate com o Fluminense em 0-0. Na tabela de classificação, Palmeiras é o líder com 23 jogos, tem 14 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas, 48 pontos. Sequência ruim do Palmeiras ali, hein? Apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Já o Vasco da Gama tá na zona de rebaixamento, ele é o 19º colocado, tem uma partida a menos, 22 jogos, com apenas 5 vitórias em 7 empates e 10 derrotas. 22 pontos, não venceu nos seus últimos 5 jogos. No confronto direto entre eles são 11 vitórias para o Palmeiras, 6 empates e 3 vitórias para o Vasco da Gama. O último confronto em março desse ano, o Vasco jogando em casa venceu o Palmeiras por 2-1. Antes disso, no ano passado, no mês 10, o Palmeiras em casa venceu o Vasco por 3-0. Palpite que não tem muito o que dizer. O Vasco aí tá numa fase bem ruim. Palmeiras, né, tem um jogo muito importante aí no meio de semana pela Libertadores. Temos que ficar de olho, né, nesses jogos que vão acontecer. Mas aqui, né, o Palmeiras jogando em casa não tem como, né? Eu tô indo seco no Palmeiras. Tá difícil aí de confiar no Vasco, hein?
Sinceramente, uma vitória do Vasco seria uma grande surpresa. Indo agora para o jogo 7, Bragantino e Grêmio. Informações aqui do jogo 7, o Bragantino empatou com o Atlético Paranaense em 1-1, perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0, venceu o Corinthians por 1-0, venceu o Sporting Cristal por 1-0 e empate com o Botafogo em 1-1. Já o Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro por 3-0, venceu o São Paulo por 2-1, venceu o Mirassol por 1-0, empate com o Mirassol em 1-1 e perdeu para o Bolívar por 1-0. Na tabela de classificação, o Bragantino, ele é o sétimo colocado com 22 jogos, são 9 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 32 pontos. O Grêmio, 15º colocado com 22 jogos também, são 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, 25 pontos. No confronto direto entre eles, são 8 vitórias para o Bragantino, 8 empates, 4 vitórias para o Grêmio. O último confronto foi em março desse ano na casa do Grêmio, empate em 1-1. No ano passado, no mês 10, na casa do Bragantino, o Bragantino venceu por 1-0. Aqui tô acreditando numa partida com um placar bem apertado em dois times que se defendem muito, né? Bragantino geralmente é muito forte em casa. Aqui é um lugar onde eu tô usando mais um dos meus duplos, é o meu terceiro duplo. Lembrando, né, que nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos. Eu tô indo de Bragantino, mas também tô acreditando no empate entre eles. Indo agora para o jogo 8, em que jogassem Vitória e Bahia, clássico baiano. O Vitória venceu o Botafogo na última partida por 1-0, perdeu para o Flamengo por 2-0, venceu o Atlético Paranaense na Copa do Brasil por 4-0, tinha perdido para o Atlético Paranaense por 2-0 e perdeu para o Palmeiras por 4-0. Já o Bahia empatou com a Chape em 3-3, venceu o Vasco por 1-0, perdeu para o Fluminense por 2-0, empate com o Corinthians em 1-1 e empatou com o Atlético Mineiro em 0-0. Na tabela de classificação, o Vitória, ele é o 12º colocado com 23 jogos, são 8 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, 29 pontos. Já o Bahia, sexto colocado, com 23 jogos, tem 8 triunfos, 10 empates, 5 derrotas, são 34 pontos. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Vitória, 6 empates e 6 triunfos para o Bahia. O último jogo entre eles foi agora em março desse ano, na casa do Bahia, empate em 1-1. Antes disso, pelo Campeonato Baiano, em março também, o Bahia teve um triunfo em cima do Vitória por 2-1. Palpite complicado esse, hein? Jogo difícil porque se trata de um clássico, a gente pode ver aqui pelos números, né? No Campeonato Bahia bem melhor, mas o Vitória jogando com mando de campo, lá é bem provável, né, que a torcida terá estádio dividido, né? Se alguém tiver alguma informação e quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade. Mas aqui nesse meu palpite, olhando as informações aqui, eu tô indo de Vitória, mas também tô acreditando na vitória do Bahia aí por se tratar de um clássico, né? Jogo extremamente difícil. Indo para o jogo 9, Atlético de Madrid e Villarreal. Informações aqui do jogo 9. Atlético de Madrid, muitos amistosos aí para começar o campeonato espanhol, né? Venceu o Marseille por 2-1, perdeu para o Manchester City por 3-1, perdeu para o Manchester United por 2-1, venceu o Getafe por 4-1 e perdeu para o Villarreal, hein, por 5-1. Já o Villarreal, pelo primeiro jogo aí do espanhol, empate com o Racing Santander em 2-2, venceu o Galatasaray por 2-1, venceu o PSV por 3-1, venceu o Atlético de Madrid por 5-1, perdeu para o Rayo Vallecano por 2-0. Na tabela de classificação, o Atlético de Madrid ainda não jogou, será seu primeiro jogo no Campeonato Espanhol. Já o Villarreal tem um jogo e empatou, né? Foi o jogo que a gente viu aqui na aba anterior, né? Tem 1 ponto no campeonato. No confronto direto entre eles são 9 vitórias do Atlético de Madrid, 6 empates e 5 vitórias para o Villarreal. O último confronto foi no mês 5 desse ano, né? Pela La Liga, Campeonato Espanhol passado, o Villarreal em casa venceu por 5-1, hein? Antes disso, no mês 9 do ano passado, na casa do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid que venceu por 2-0. Bom, começo de temporada não tem muito o que dizer, não tem o que analisar, tem que ver como é que os times vêm, né, depois dessa pré-temporada. Muitas peças novas aí nos dois times. Tô levando em consideração o confronto direto e o Atlético de Madrid jogando em casa, mas o Villarreal é um time bem perigoso, hein? Mas eu tô indo seco no Atlético de Madrid. Indo agora para o jogo 10, Chapecoense e São Paulo. Informações aqui do jogo 10. Chapecoense empatou com o Bahia em 3-3, perdeu para o Curitiba por 2-1, perdeu para o Cruzeiro por 2-0, empate com o Cruzeiro em 0-0 e mais um empate com o Santos em 2-2. Já o São Paulo empatou com o Curitiba em 1-1, venceu
venceu o Bolívar por 1-0, perdeu para o Grêmio por 2-1, empate com o Flamengo em 1-1 e venceu o Botafogo por 2-0. Na tabela de classificação, a Chapecoense é a última colocada com 22 jogos, tem apenas uma vitória, 8 empates e 13 derrotas, 11 pontos. O São Paulo, 13º colocado com 22 jogos, tem 7 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, 27 pontos. No confronto direto entre eles, são 4 vitórias para a Chape, 6 empates e 10 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi em março desse ano, o São Paulo em casa venceu por 2-0, e antes disso, só em 2021, na casa da Chape, empate entre eles em 1-1. Bom, aqui é difícil de acreditar uma vitória da Chapecoense. A Chape jogou muito bem contra o Bahia, mas é complicado, né? Mesmo o São Paulo não estando numa boa fase, ainda assim tô acreditando numa vitória do São Paulo. São Paulo não tá jogando aquela bola toda. Se você tiver condições, eu colocaria um empate aqui só para garantir, viu? Indo agora para o jogo 11, Santos e Mirassol. Jogos do Santos, venceu o Vasco aí por 3-0, venceu o Macará por 2-1, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0, venceu o Remo por 1-0, empate com o Remo em 0-0. Já o Mirassol perdeu para o Flamengo por 5-1, empate com a LDU em 1-1, perdeu para o Cruzeiro por 3-1, perdeu para o Grêmio por 1-0 e contra o Grêmio novamente empate em 1-1. Na tabela de classificação, o Santos ele é o 14º colocado com 22 jogos, são 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, 25 pontos. Mirassol é o 17º colocado, está dentro da zona de rebaixamento, com 22 jogos, são 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, 23 pontos. Dá pra ver que eles estão bem próximos ali, e o Mirassol nos seus últimos 5 jogos não tem vitórias. No confronto direto entre eles, vantagem grande para o Santos, são 10 vitórias, 5 empates e 2 vitórias do Mirassol. O último confronto em março foi um empate na casa do Mirassol em 2-2. Antes disso, em novembro do ano passado, na casa do Santos, mais um empate em 1-1. Aqui tô levando em consideração que o Santos vai jogar em casa. O Neymar vem jogando bem essas últimas 2 partidas. Praticamente é um confronto direto aí para ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento. E nesse palpite aqui, pelos números, eu tô indo seco no Santos. Outro jogo, se você tiver condições, cabe um empate também, hein? No jogo 12, Curitiba, Corinthians. Informações da partida: o Curitiba empatou com São Paulo em 1-1, venceu a Chape por 2-1, perdeu para o Cruzeiro por 1-0, empate com o Bragantino em 0-0 e perdeu para o Palmeiras por 3-1. Já o Corinthians em casa perdeu para o Cruzeiro por 2-1, empate com o Rosário Central em 0-0, venceu o Bragantino por 2-0, perdeu para o Internacional por 2-1 e contra o Internacional novamente perdeu por 2-0. Na tabela de classificação, o Curitiba ele é o 10º colocado com 23 jogos, tem 31 pontos, são 8 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, os dois ali bem próximos, né? Na tabela de classificação, o Corinthians ele é o 9º, com 23 jogos, tem 8 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, 32 pontos. Em os dois times nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. No confronto direto entre eles, são 2 vitórias para o Curitiba, 6 empates e 12 vitórias para o Corinthians. O último confronto em março, na casa do Corinthians, o Curitiba venceu por 2-0, hein? Antes disso, só em 2023, na casa do Curitiba, o Corinthians venceu por 2-0. Que palpite difícil esse, hein? Curitiba tá tendo altos e baixos aí no campeonato. O Corinthians a gente tem que ficar de olho porque vai jogar aí pela Libertadores. Ainda está naquela novela, né, do Memphis Depay, se vai ou se fica. E aqui eu vou usar meu quinto e último duplo. Tô indo de Curitiba por jogar em casa e pelo confronto direto o Corinthians levar muita vantagem. Vou arriscar uma surpresa aqui que seria a vitória do Corinthians fora de casa, hein? Indo agora para o jogo 13, Elche e Barcelona. Informações aqui do confronto. O Elche, seu último jogo contra o La Coruña, empate em 1-1, empate com o Córdoba em 2-2, outro empate com o Al Ain em 2-2, outro empate com o Johor Darul em 0-0 e venceu o Kaizer Chiefs por 2-1. Já o Barcelona, empate com o Birmingham em 2-2. Teve esse amistoso aqui contra esse time CE Europa. Não sei se é um combinado aí de alguns jogadores, né? Mas o Barcelona venceu por 4-1. Perdeu para o Valência por 3-1. Venceu o Real Betis por 3-1 e perdeu para o Alavés por 1-0. Tabela de classificação, apenas o Elche jogou no campeonato, na La Liga, em um jogo e um empate, apenas um ponto. Barcelona será seu primeiro jogo. No confronto direto entre eles, uma vitória para o Elche, 2 empates e 17 vitórias para o Barcelona. O último confronto foi em janeiro desse ano. Barcelona jogando fora de casa venceu por 3-0 e quando o jogo foi em fevereiro do ano passado, o Barcelona jogando em casa também venceu por 3-0. Bom, palpite que não tem muito o que dizer. Parece, né, que o Rodri tá fechado mesmo com o Barcelona.
grande contratação vinda aí do Manchester City, vai deixar esse meio de campo aí muito melhor. Acredito que ele não joga, né, essa partida aqui, mas a gente sabe aí que o Barcelona, né, a grande base aí da seleção espanhola, boa parte dos jogadores são do Barcelona, né, atuais campeões mundiais, né. Aqui não tem muito o que dizer, mesmo sendo o primeiro jogo aí da temporada, devido ao confronto direto aqui o Barcelona com muita vantagem, né, eu tô indo seco no Barcelona. Indo agora para o jogo 14, Torino e Milan, campeonato italiano no jogo 14. Torino, seu último jogo, venceu o Carrarese por 1-0, venceu o Avellino por 1-0, venceu o Burnley por 1-0, perdeu para o Cittadella por 1-0 e venceu o Alcione por 1-0 em só um golzinho de diferença em todas as partidas. O Milan venceu o Manchester United por 4-2, perdeu para o Chelsea por 3-0, empate com a Inter em 1-1, empate com o Celtic em 2-2, perdeu para o Cagliari por 2-1. Tabela de classificação não tem nada, será a primeira partida dos dois times e no confronto direto entre eles são 6 vitórias para o Torino, 7 empates e 7 vitórias para o Milan, em confronto extremamente equilibrado. Último confronto em março desse ano, o Milan jogando em casa venceu, mas placar apertado em 3-2, e quando o jogo foi na casa do Torino, em dezembro de 2025, o Milan também venceu por 3-2, hein? Torino, aquele adversário casca grossa. Aqui, se você tiver condições, eu colocaria um duplo, mas eu tô indo seco no Milan. Devido ao confronto direto aqui, as últimas duas partidas o Milan venceu. Começo de temporada sempre é muito complicado, geralmente os times menores vêm bem melhor, né? Se você tiver condições, eu colocaria um empate aqui entre eles para dar aquela garantida, porque é um dos resultados também que mais acontece, apesar de um confronto muito equilibrado. Bom, pessoal, é isso. Isso aqui foram os meus primeiros palpites para a Loteca 1267 com 5 duplos. Se você gostou do vídeo, para dar aquele apoio, eu peço que curta esse vídeo. Quando você faz isso, tá ajudando demais para o crescimento do canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e ative as notificações, porque assim que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E deixa aí seus comentários, se tiver alguma coisa errada no vídeo, se você tiver novas informações, se quiser deixar os seus palpites, ajuda demais. Quero te agradecer muito se você assistiu até aqui e espero ver você em novas atualizações aqui do canal. Então até o próximo vídeo e até breve!